Olá, meu nome é Flávio Nunes Ramos e esse é mais um episódio do podcast do Ecoevolução sobre ciências e educação. Esse é um projeto do Ecofrag, que é o Laboratório de Ecologia de Fragmentos Florestais da Unifal, que é a Universidade Federal de Alfenas, lá no sul de Minas Gerais. E hoje eu vou entrevistar André Vitor Lucci Freitas, que ele é biólogo e professor da Unicamp e que trabalha com ecologia e sistemática de lepidópteros, o grupo das mariposas e borboletas, tá? O André, primeiro, agradecer por ter aceito o convite para participar do episódio. E aí, a primeira pergunta de praxe, eu sempre falo para você falar um pouquinho, eu peço para você falar um pouquinho sobre a sua formação, o que te fez, você é biólogo, então o que te fez gostar de biologia, entrar na biologia, como é que foi a sua graduação e assim por diante. Tá bom, muito obrigado, Flávio, pela oportunidade. É engraçado, acho que é a primeira vez que eu vou falar sobre isso, que não seja em conversas com colegas e amigos, eu diria que assim, a minha formação como biólogo, ela começa desde que eu me lembro como ser humano, como pessoa, né? Então eu gosto de animal, de planta desde criança, vivia no mato, no mangue, na praia, mas até isso pode ser só uma diversão de uma criança. Não obrigatoriamente isso pode te estimular o futuro para virar biólogo. Gostar de natureza não quer dizer que a biologia é a sua profissão, ou biologia ou qualquer outra área. Mas tinha uma outra coisa que eu gostava de fazer também desde criança, que era escrever sobre, como se eu estivesse fazendo uma ciência preliminar. Então eu pegava um animal que eu não conhecia e ia fazendo um livrinho lá, quando eu tinha 10 anos, que são novas espécies que eu descobri. Então tinha essa coisa de que eu gostava de fazer coisa nova. Eu acho que então eu entrei na ciência, na biologia, por juntar gostar de descobrir novidade com o gosto pela natureza. E certamente por gostar de animais e plantas, né, e depois mais amplamente gostar de mais outras áreas da biologia que vão além, né? Então eu gosto de tudo basicamente. Claro que eu gosto mais de zoologia e botânica, se for pensar assim, ecologia, né, as ciências ambientais, mas ao longo do curso de biologia eu aprendi a gostar de todas as áreas. Embora eu não conheça todas elas tão bem, né? Mas é muito interessante quando a gente junta isso tudo. Então não tem uma versão, né? Não tenho. Não tenho assim, eu odeio embriologia, não. Porque a embriologia me ajudou a entender a evolução, por exemplo. Legal. Então eu aprendi a gostar também da biologia como um todo e de outras ciências. Você é de Santos. Eu sou de São Vicente, né? No litoral da Baixada Santista, cidade vizinha Santos. Então eu tive esse contato. O contato com a natureza lá foi muito forte, porque tem ainda até hoje, né? Muitos morros com floresta, o mangue ali do lado, a praia, né, que é um laboratório vivo, uma criança que gosta de natureza. Então, e o jardim de casa, né, da minha casa, da minha avó, e terrenos baldios, todos eles eram os primeiros laboratórios na minha vida. E aí quando você não teve pressão da família contra, porque muita gente tem assim, menina, vou fazer biologia, não, vai fazer uma profissão que vai ganhar dinheiro, assim. Olha, por muita sorte, por características até da formação do meu pai, da minha mãe. Meu pai até falou sobre isso, não para mim, mas eu ouvi numa conversa, de que ele não pôde ser o que ele queria, então ele nunca se meteu, nunca tentou dissuadir a gente, eu e minha irmã no caso, a fazer uma carreira em detrimento de outras. Então, quando eu falei que ia ser biologia, era biologia ponto final. Mas outras pessoas da família chegaram a tentar me convencer, ou falar, mas, puxa, por que você não faz tal coisa? Aquela brincadeirinha. Eu sempre ouvia e falava, pode ser. Era a minha resposta padrão. Para que eu vou ficar falando, não vou fazer isso? Então eu falava que pode ser, acabava a discussão aí. Eu achava que não devia discutir também. Acho que desde cedo nunca quis bater de frente, porque não muda, algumas pessoas não vão mudar. Né? E demorou muito até algumas pessoas da minha família entendessem que eu acho que eu consegui trilhar uma carreira razoável dentro da biologia. E aí você fez, de São Vicente, você fez a graduação onde? Então, é interessante, né? Eu tinha começado, quando eu descobri que existia o vestibular, eu estava no segundo colegial, um pouco tarde, né? Me deu um desespero. Eu falei, como assim? Tem que fazer uma prova para entrar numa faculdade? Geralmente no segundo colegial as pessoas já estão em cursinho até alguns, né? Aí eu fui um desespero. Eu falei, agora? Eu nunca estudei para
bom, então eu vou fazer biologia. E fui descobrir onde que tinha biologias que podiam ser interessantes, né? E eu descobri que naquela época, pelo menos, na minha região, Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão, que seja, ali, a Baixada Santista, não tinha nenhum curso que era reconhecidamente bom. E apareceram na minha mente, o primeiro que aparece é a USP, São Paulo. Mas, curiosamente, o filho de um amigo do meu tio, que é meu grande amigo Fábio Olmos, um ornitólogo naturalista de mão cheia, fazia Unicamp na época, tinha acabado de se formar e ia começar o mestrado. Meu tio me levou na casa dele e ele me falou como que era a Unicamp. E daquele momento em diante eu falei, não, acho que eu preciso ir para a Unicamp. Só que existia uma pressão em casa, né, de ficar na USP, porque você era mais perto, talvez fosse mais fácil de me manter. Mas até então eu não conhecia a Unicamp. E aí, curiosamente, no final do terceiro colegial, na metade do terceiro colegial, eu tinha mudado de escola, já no segundo colegial, né, foi quando eu descobri, que eu falei para você, né, que existia o vestibular. Ia ter uma viagem para, que hoje a gente chama de UPA, né, que é uma universidade de portas abertas. Então a Unicamp abre as portas até hoje e vem gente do Brasil inteiro, muito claro, das redondezas. E nós ficamos esperando o ônibus de manhã, e o ônibus atrasou tanto que quase todo mundo foi embora. Mas a minha professora de biologia, a Thelma, né, professora do colegial, muito querida, ela falou, não, você vai esperar, nós temos que ir, porque você vai conhecer uma amiga minha, que era a professora Isaura, porque o marido dela faz mestrado na Unicamp, e ele vai para a Serra, ele vai coletar, e vai em todo lado, né? Cumpre lembrar que nessa época eu estava fascinado com musgos, com briófitas, de modo geral. E aí eu acordei com ele, conhecer ele, coletar musgo. Aí eu fiquei esperando, o ônibus chegou às 10 horas, imagina que tarde. A gente chegou tudo bem que há quase 30 anos atrás não tinha o trânsito que tem hoje, mas são quase 3 horas para chegar em Campinas. Chegamos aqui depois do almoço, fomos conhecer a Unicamp e a Sara Isaura falou, você vai conhecer o orientador do meu marido, e era o professor Kiss Brown, que ia ser meu orientador para o doutorado. Eu assisti aquela palestra e fiquei encantado, porque você conheceu o Brown, né, sim, Flávio? sim. Ele falava de um modo que era muito Instigante, né? os alunos ficavam mesmo, né? Mas até ali eu achei interessante, conheci o Brown, ela me levou a conhecê-lo. Na semana seguinte eu estava na casa dela para conhecer o marido dela, que era o professor Ronaldo Francini, que ainda, hoje, né, na época ele era mestrando, fez doutorado na Unicamp, que hoje é professor da Unisantos. Um excelente professor e que foi muito importante na minha formação. Ele foi meu primeiro orientador, quando eu estava aqui na Unicamp. Na graduação ele me orientava à distância, né? No fim de semana eu ia para a Baixada Santista, descia para lá, ia para Santos, íamos para o campo e tudo mais. Nesse momento eu estava no colegial ainda, comecei a ir para campo com ele e eu resolvi que eu ia prestar Unicamp, mas eu tinha que prestar USP também. Então eu lembro até hoje que a segunda fase, eu propositadamente eu zerei matemática, porque se zerasse em alguma matéria eu não Estava fora. Estava fora. E eu tinha passado da primeira fase, já fui fazer a segunda fase e falei, agora ou eu não passo ou não tenho escolha, né? Era um risco, porque eu não sabia se eu passaria na Unicamp. Eu tive sorte e consegui passar. E isso me trouxe para cá. Então acho que existem algumas pessoas que eu citei aqui, né? Que incluem o Ronaldo e sua esposa Isaura, o Fábio Olmos, que me falou muito bem na Unicamp, e o próprio professor Brown, que abriu para mim um mundo na biologia e na pesquisa de campo que eu não conhecia ainda, né? Eu era um amador e estava vendo uma pessoa que tinha anos de pesquisa falando. Isso tudo me trouxe até a Unicamp, já com o intuito de trabalhar com a área ambiental e não sabia bem o que. Mas, como eu falei para você, o contato contínuo com o professor Ronaldo Francini me fez, enquanto eu ia com ele a campo, eu pegava alguns musgos, que ainda tem até hoje meu herbário de musgo. Ele trazia às vezes musgo para mim de algum outro lugar e tudo mais. Enquanto eu olhava ele fazer o mestrado dele, trabalhar com borboletas e perguntava coisas, eu fui ficando muito fascinado por aquele mundo. E eu lembro até hoje que eu decidi trabalhar com borboletas foi quando ele mostrou para mim o mimetismo. Então ele me mostrou duas espécies completamente distintas do ponto de vista evolutivo, né, sem parentesco nenhum, mas que eram idênticas do ponto de vista morfológico, o padrão de asa era o mesmo. Ele me explicou o que era o mimetismo, né, uma espécie imita a outra para ganhar vantagens, e por aí vai. Isso acho que não é o objetivo do nosso podcast. Mas seja como for, isso me fez ficar fascinado por borboletas e eu pedi para ele, eu falei, Ronaldo, eu gostaria muito de fazer um projeto.
e ele me orientou nesse meu primeiro projeto, quando eu estava ainda no primeiro ano de faculdade. Foi o meu primeiro trabalho científico, muito simples, muito, enfim, modesto. Né? Uma iniciação, mas foi meu primeiro trabalho, minha primeira publicação acadêmica. Então, assim, eu devo muito ao professor Ronaldo Francini e sua esposa, né, que me receberam por anos, enchendo o saco deles na casa deles, todo fim de semana. E esse trabalho específico foi o quê? Um levantamento? Foi uma biologia, descrição de estágios imaturos, e ao mesmo tempo eu mostrei uma variabilidade morfológica nos adultos e sugeri naquele momento que o que era considerado como 2 ou 3 espécies, na verdade existia muito mais ali a ser estudado. Sabe que esse grupo até hoje ainda não foi reestudado, né? Então a revisão de 81, eu trabalhei com isso de 88 a 90 e ainda estamos aguardando alguém refazer o trabalho. Mas eu já mostro ali que existe uma variabilidade morfológica nos órgãos genitais, né, que são usados na taxonomia do grupo, que não sustenta a revisão anterior, que mostrava que as espécies se distinguiam com base nessa morfologia dos órgãos genitais. Por exemplo, se em 30 irmãos criados da mesma mãe você tem uma variabilidade onde aparecem 4 tipos diferentes de genitália, né, de órgãos genitais, isso, de alguma maneira, mostra que aquele background morfológico usado para a revisão do grupo tem que ser revisado. Então, não é bom usar ele. Né? Esse primeiro trabalho foi simples, mas deixou em aberto algo aí que ainda precisa ser feito. Legal. E aí você continuou com o Ronaldo até o Ronaldo até o terceiro ano, aí o próprio Ronaldo falou, olha, você está na Unicamp, o professor Brown é orientador lá, ele é professor, eu acho que você deveria tentar que ele, oficialmente, fosse orientador. Mas o Brown tinha aquela forma famosa, né, de não orientar ninguém na graduação. Não é que ele não gostava, eu acho que ele era muito ocupado, vivia no campo, né? Se a gente pega hoje os diários de campo dele, nessa época que eu estava fazendo a graduação, eu lembro, ele não parava, ele estava ou dando aula ou estava em algum canto do Brasil coletando, ou estava escrevendo trabalhos, ele era realmente bastante ocupado. Mas desde o primeiro ano ele abriu a sala dele e me deixou uma mesa onde eu podia trabalhar, mas o Ronaldo era meu orientador. Então eu lembro que chegou no segundo, terceiro ano, né, no final do segundo ano de biologia, eu já tinha terminado aquele primeiro trabalho com o professor Ronaldo, e eu resolvi fazer um projeto para levar para o professor Brown para ver se ele gostaria de me orientar. E eu lembro que fiz um projeto simples de biologia populacional de uma espécie de borboleta. Eu cheguei para ele, mostrei o projeto e falei, professor Brown, eu estou aqui há bastante tempo, eu gostaria muito de poder trabalhar com você e tudo. E eu trouxe o projeto, o Ronaldo, que tinha até me indicado, falou, já chega com o projeto pronto, ele não vai começar, ele não vai ter tempo para... E realmente eu acho que não teria, né? Aí ele leu o projeto, achou lindo, mas ele falou assim, olha, isso está muito bonito, mas eu acho que apenas a biologia populacional é muito pouco. Aí ele falou para mim, essa espécie, ela tem um problema, a posição taxonômica dela não é muito bem estabelecida e bem conhecida. Eu acho que você poderia expandir para fazer uma filogenia do grupo, para saber qual a posição taxonômica dela. E eu não sabia nem o que era filogenia. Nessa época, no Unicamp, nós não tínhamos aulas de filogenia e sistemática filogenética na graduação, para ter uma ideia. Aí ele falou, e além disso, ela tem larvas que são aposemáticas, tem uma coloração de advertência. Mas ninguém sabe o que acontece. Você podia fazer a ecologia química delas também. Nossa senhora. Era iniciação ou doutorado? Pois é, coisas do Brown, né? Isso era no dia 18 de dezembro. Ele me deu 2 teses, a tese do professor José Roberto Trigo, falecido, professor do nosso departamento, e a tese na verdade, dissertação de mestrado do professor Paulo César Mota, que hoje é professor na UNB, e na época era aluno de doutorado, tinha acabado o mestrado, que fez filogenia de um grupo de borboletas. Eu peguei as 2 teses, passei 2 dias lendo, tentando entender, para gerar um projeto com a tiromáquina, em que esse projeto era estrutura populacional, posição filogenética e ecologia química de Placidina oreanaça, uma espécie de borboleta da Mata Atlântica. Mandamos para a FAPESP, eu lembro até hoje, no dia 22 de dezembro, ou 21, por aí, faltava pouco para o Natal, e a FAPESP estava no último dia antes do recesso, ele pegou todas aquelas documentações, preencheu aquela ficha que a gente faz até hoje no FAPESP, né, pôs tudo no envelope, pôs o endereço e falou, Feliz Natal. Aí eu peguei aquele envelope, peguei um ônibus, desci, peguei metrô, fui entregar no balcão, porque era a única maneira de chegar a tempo, né?
Entreguei o 21 ou 22 de dezembro de 1989. Entreguei no balcão da FAPESP e tive bolsa e Legal. trabalhei muito, deu certo, tive renovação e essa foi minha iniciação científica. Legal. E aí eu E conseguiu fazer tudo? tudo consegui. Nossa, Nem tudo publiquei na época. Aham. Tem coisas que vieram bem depois, mas eu acho que eu Legal. consegui. Foi muito Legal. trabalho, eu tinha que usar basicamente horas de almoço e tudo mais. Todos os fins de semana eu trabalhava. Mas era empolgante, não era algo que me deixou... Em nenhum momento eu senti como um Cansaço, peso. né? Não, era uma empolgação sem fim. Legal. E aí então você está no último ano, né? Terceiro ano? Esse foi no terceiro ano e no quarto. Tá. No final do quarto ano, o professor Brown achou que eu tinha que mudar. Que eu tinha que conhecer outras coisas, tinha que fazer algo diferente e não quis mesmo me orientar no mestrado. Mas ele achava que aquilo era bom para mim e eu até concordo. Nesse momento, então, eu procurei o professor Paulo Oliveira. Nós já tínhamos uma amizade. Ele, professor, ainda jovem na época, eu formando quase, né, terminando o quarto ano, ainda terminando esse projeto de iniciação. E um dia a gente conversando, atravessando a rua, perto da casa onde eu morava inclusive eu, o professor Rudi Lapis, que é hoje professor na Federal de Mato Grosso do Sul. A gente estava atravessando a rua e ele me propôs algo. O professor Paulo Oliveira me falou: por que você não estuda o sistema que era o do piqui, né, o cariocarpo brasiliense, o pequizeiro, a borboleta que se alimenta das folhas, e esse pequizeiro ele tem nectários extraflorais, e você tem que entender o que a lagarta faz para viver numa planta que está cheia de formiga visitando esse nectário. Então eu fui para uma área completamente diferente, que foi comportamento. E o professor Paulo Oliveira tem esse viés experimental. Então foi uma tese onde eu tive que montar experimentos no campo para testar o que acontecia com a lagarta da borboleta quando estava em contato com formigas. Elas atacam? Sim. Mas se elas atacam todas? Como é que as que estão ali enquanto uma formiga fazem para não serem atacadas? Já que a lagarta só come o piqui, é a única planta que ela se alimenta. Então foi nesse sentido. Então o mestrado com Paulo Oliveira foi muito importante para mim, porque me abriu os olhos para uma área que eu não teria conhecido o professor Brown. Mas e o que deu o resultado disso? O resultado foi o meu mestrado e a gente publicou 3 trabalhos relacionados a ele. Uma nota simples sobre oviposições, um trabalho descrevendo os imaturos da borboleta e o trabalho experimental, que foi o meu primeiro grande trabalho assim, publicado numa revista de mais peso, que foi no Journal of Animal Ecology. Foi o professor Paulo Oliveira mostrando as estratégias de defesa da lagarta, da borboleta, contra formigas do piquezeiro. Como que é? Dá para dar um resumo assim, de que é rapidinho o que ela faz? Ela se alimenta daquele nectário floral ou o nectário é para formiga? É só para formiga. Então a lagarta come a folha da planta, o brotinho, aquelas folhinhas quando as plantas estão lançando o primeiro broto, depois começam as chuvas do cerrado lá por setembro, outubro, mesmo antes de chover o piquezeiro já solta folhas, a borboleta põe ovos nesses brotos bem pequenos, eles têm nectários e as formigas vão visitar o nectário. Se eles encontram lagarta, eles podem atacar. Então, as lagartas têm várias estratégias para se proteger contra as formigas. Uma delas é elas constroem um trampolim de fezes, vão pôr as bolinhas de fezes uma ao lado da outra e fazem como se fosse um trampolim. Aquele trampolim de piscina, né? Uhum. E elas ficam em cima do trampolim, e esse trampolim é fininho e as formigas não sobem lá. Quando elas estão muito maiores, elas têm espinhos grandes no corpo e na cabeça. E se a formiga ataca, elas podem vigorosamente balançar o corpo e jogar a formiga para longe. E o mais interessante que a gente mostrou, que é o mais importante, é que aparentemente as fêmeas conseguem escolher plantas com poucas formigas. Porque mesmo que a lagarta tenha todas as proteções que eu contei para você, todos os mecanismos de defesa, se tiver muita formiga, ela vai ser atacada e morta em algum momento. Mas o que a gente mostrou é que as fêmeas aparentemente escolhiam as plantas. E a parte experimental principal foi feito com formiguinhas de borracha. E a gente pegou plantas, isolou, né, com uma resina no tronco da planta para não chegar nenhuma formiga. Em algumas a gente colava uma formiga de borracha e na outra a gente colava um controle, que era a mesma borracha, mas sem a forma da formiga. E a gente mostrou experimentalmente que nesse caso, se a borboleta adulta ela enxerga a formiga e o círculozinho de borracha, ela evita colocar ovo onde tem a formiga de borracha e coloca ovos onde tem o círculo de borracha.
Então o que a gente mostra com isso é que ela reconhece visualmente uma planta onde pode ter muita formiga. Então com isso ela já coloca, o início de tudo é que a fêmea, a mãe, ela é um cuidado parental, né, Flávio? Se você pensar bem, a mãe escolhe ativamente plantas com baixa densidade de formiga presente. Legal. Então ela já protege a larva desde o início. Então diminuindo o contato com formigas, tanto melhor. Ainda assim, se tiverem formigas, ela consegue escapar por outros mecanismos que eu acabei de contar. Sim. Então esse foi um trabalho principal, né, da Uhum. dissertação. E aí depois foi para o doutorado? Depois fui pro doutorado, aí eu Voltou resolvi, para o Brown. voltei pro professor Brown. Acho que ele ficou, acho que ele entendeu que eu procurei um outro caminho, aprendi coisas novas, publiquei trabalhos sem ele, independentes, enfim. E essa colaboração com o Paulo Oliveira, ela foi longe e mantém até hoje, né? Uhum. Então a gente manteve uma colaboração ativa por mais de 2 décadas, com outros trabalhos, com comportamento, com orientações, né? O professor Sebastião Sendoia, que hoje é professor na Universidade Federal de Pelotas, ele chegou da Colômbia, no Brasil, para trabalhar comigo e com o Paulo. Ele fez seu mestrado co-orientado por nós dois. Então, muitas outras pessoas que vieram depois acabaram trabalhando junto conosco nessa interface entre borboletas, formigas e a área comportamental. Então, nós co-orientamos bastante estudantes e trabalhamos juntos basicamente até os dias de hoje. E enquanto eu estava no meu mestrado, eu estava muito interessado, porque eu criei essa lagarta dessa borboleta do piqui, e eu comecei a perceber que essas estruturas, esses chifres, né, espinhos que ela tem no corpo, que variavam em várias lagartas, algumas tinham, outras não tinham. E elas todas faziam parte de uma família de borboletas, que é uma das mais estudadas, uma das maiores famílias de borboletas, número de espécies, que é a família Nymphalidae. E quando eu fui tentar entender a família Nymphalidae, como é que essas coisas se distribuíam, eu tinha, a literatura, na verdade, tinha apenas algumas filogenias muito pouco resolvidas para essa família. Basicamente, tinham árvores baseadas em ideias da cabeça de pesquisadores. Tinha apenas um grande trabalho fenético, né, que não é nem uma abordagem filogenética, e um pouco mais do que isso, né, os trabalhos do Paul Ehrlich, nos anos 50, imagina só, do século 20. Então, não existiam filogenias bem resolvidas para esse grupo importantíssimo de borboletas. Eu resolvi que no meu doutorado eu queria trabalhar com a filogenia de Nymphalidae. E aí eu voltei com essa proposta para o professor Brown. Ele aceitou, né, me orientar. E meu doutorado foi basicamente fazer essa filogenia com base em caracteres morfológicos. Ainda era uma época que as primeiras filogenias moleculares estavam começando a aparecer, final dos anos 90, pelo menos para borboletas, né? E, enfim, meu doutorado foi basicamente esse. Então, embora eu tenha feito muito trabalho paralelo ao doutorado, da minha tese saiu apenas um grande trabalho, que é um dos mais citados até hoje, dos que eu fiz sozinho, né? Eu e meu orientador, na verdade, eu e o professor Brown, mas não é uma grande equipe, né, isso que eu estou dizendo, que é a filogenia de Nymphalidae baseada em caracteres morfológicos. Com base nisso, nesse conhecimento, pelos anos 2000, né, que eu estava terminando o doutorado e começando a buscar um pós-doc, eu conheci o professor Niklas Wahlberg, que é um grande colaborador meu até hoje, que nós estávamos num congresso, eu apresentando a filogenia morfológica e ele a molecular de Nymphalidae. Legal. E nós começamos a trabalhar junto e trabalhamos até hoje, temos uma colaboração ativa, com alunos indo e vindo dos dois grupos, né, e publicando trabalhos, inclusive um trabalho que a gente publicou em 2009, combina dados moleculares e morfológicos para fazer a primeira grande filogenia combinada para a família. Mudou muito? Não, é bem curioso que, tirando um outro ponto específico, as relações são basicamente as mesmas. Não é uma coisa, não é uma situação onde você olha a filogenia morfológica e molecular e fala, são completamente incompatíveis. Não, elas são bastante congruentes, com exceção de um ou dois grupos. O que facilita, né? Facilita muito. Primeiro porque isso barato, dá né? uma credibilidade também para mostrar que se com 2 métodos independentes você obter resultados parecidos, isso indica que você deve estar no caminho de desvendar qual seria a verdadeira árvore evolutiva daquele grupo. Isso eu acho bastante interessante nesse caso. Outra coisa é que se você não precisa da biologia molecular, que é muito cara, Você pode trabalhar com morfologia.
Mas o que a gente tem feito, a gente fez muito trabalho desse tipo, né, comparando morfologia das moleculares, e para nem todos os grupos funcionam assim. Ah, tá. Então, para a família linfática funcionou. Uhum. Mas nós temos alguns trabalhos que mostram que a morfologia é muito conservada no grupo e muito pouco informativo. E uma filogenia só baseada em morfologia não ajuda em nada. Por outro lado, tem grupos onde a evolução morfológica é tão grande, existe tanta variação e repetição do mesmo padrão, que a filogenia morfológica ela dá algo muito complexo e bastante diferente da molecular. O que é bem curioso também. Mas, via de regra, para borboletas em geral, filogenias independentes moleculares e morfológicas são bastante congruentes. De modo geral, a gente descobriu que esse padrão tem se repetido. Mas tem exceções, obviamente. E aí estava no... Então você terminou o doutorado, e aí? Aí eu resolvi que eu estava totalmente... Você queria fazer a parte acadêmica? Porque isso. também é uma outra dúvida. Isso é uma coisa interessante. Antes de falar sobre o pós-doutorado, eu converso com meus alunos, né? Porque muitas das universidades que a gente cursa, especialmente as que têm, né, pesquisa, uma boa parte das federais, das estaduais de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, no Sul, várias dessas universidades que têm pesquisadores, elas parece que dão para o aluno a ideia de que esse é o caminho. Só existe esse, né? Que é um grande erro. Fazer pesquisa, para quem não, eu acho fascinante. Então, mas eu acho que é uma coisa que vem de infância. Eu queria fazer algo novo, eu queria descobrir a espécie. É uma bobagem, mas enfim. Você gostava, né? Gostava. Era uma coisa que era o teu interesse. Exatamente. Se não é interesse da outra pessoa, forçar não é legal. É isso que eu penso. Fazer um mestrado ou doutorado, ok, qualquer um pode fazer. Isso é bom para a formação. Mas a vida acadêmica não obrigatoriamente para qualquer um. Eu tenho amigos meus, excelentes pesquisadores, que fizeram mestrado e doutorado e resolveram que não queriam uma vida acadêmica. Eles olham para mim e falam: não consigo pensar em coisa mais chata, estressante, do que todo ano ter que ter uma ideia nova, que seja relevante, cientificamente importante, e buscar dinheiro, e orientar aluno. Isso é muito cansativo, isso é estressante. E o que eu vejo às vezes, Flávio, é que alguns colegas nossos entram nessa área acadêmica e começam a ter uma vida estressante, não obrigatoriamente porque a vida acadêmica em si ela está se tornando mais estressante. Eu tenho uma impressão que uma parte do problema são pessoas que não deveriam ter optado pela vida acadêmica e entraram nela como uma única opção ou como uma opção mais economicamente viável, já que dar aulas em ensino médio fundamental às vezes é muito pouco remunerado, né? Então, eu não sou a pessoa certa para falar nisso, mas eu chamo a atenção para todo mundo para entender muito bem o que é a vida acadêmica. A vida acadêmica, ela é demandante. A gente não pode se conformar em trabalhar só as 8 horas por dia. Se você acha que isso é demais, que é um direito de todo mundo, ok, mas você não vai conseguir ir tão longe quanto aquelas pessoas que no fim de semana estão pensando em trabalho. Então a gente chega a ponto de ver coisas. Eu tenho uma esposa que, por sorte, ela me entende muito bem e me incentiva, mas na lua de mel, a gente estava num lugar e eu vi alguma coisa e eu falei: olha, fica na piscina aí tomando uma caipirinha que eu vou aqui. E saiu uma nota científica, que eu achei que era uma oportunidade boa ali, que era algo não conhecido. Então, eu estava pensando em biologia, em pesquisa. Isso quer dizer que eu estava estressado, não estava curtindo a lua de mel? Pelo contrário. Foi uma das viagens mais legais que eu fiz com ela, desde que a gente se conhece. Então, o que você tem que entender é que pesquisa, inovação, né, isso tem que ser muito legal. Se você precisar ficar até a noite, um fim de semana trabalhando, isso não pode ser algo que você vire para o lado e fala: nossa, que saco. Não pode ser. Tem que ser como se fosse o seu hobby, né? Eu brinco que o Neymar, quando está de férias, o que ele faz? Joga futebol? Joga futebol. Então, é praticamente isso. Então, se ele joga futebol, é porque ele gosta de futebol. Né? Agora, isso quer dizer que você não possa ter vida pessoal e vida fora? Não, pelo contrário, você deve. Você sabe disso, você é casado, tem filhos. E é legal também você... a gente tem que ter nossa vida, né? Você é músico também, né? Isso é uma coisa legal também. Isso, a gente tem um grupo que a gente toca há muito tempo. O professor Thomas Levinson, o professor Rafael Oliveira e o professor Paulo Dávila Rondo, da Faculdade de Medicina aqui da Unicamp. A gente toca nesse grupo e é uma higiene mental, né? Passar 2, 3 horas uma vez por semana tocando juntos. Então, mas para você tocar juntos, você conseguir tocar juntos, você teve que aprender o instrumento. Para você, além de aprender o instrumento, para conseguir tocar 1 hora juntos, você tem que praticar durante a semana. Ou seja, isso. Você não fica só em biologia. Exatamente. Então, assim, eu
acho que é isso que eu... Isso é muito saudável. Tem pessoas que vivem só na biologia. É um modo de vida também. Sim. Não critico, mas para mim eu preciso ter algo fora também. Não, para as pessoas não entenderem que é só trabalho, não. Não, é. Primeiro que a gente faz o hobby, né? Quem gosta disso é um hobby, não é trabalho. É um trabalho que muita gente coloca a carga negativa da palavra trabalho, né? Porque é uma coisa que ninguém gosta. Mas quando você gosta daquilo que faz... Já diria o Barão de Itararé, né? Que é uma frase famosa dele, quem inventou o trabalho não tinha o que fazer. É verdade. E você, então, além da parte de biologia, também se diverte com outras coisas, ver filme... Jardinagem, eu gosto muito de mexer com planta, então tem as plantas. Ver filme, adoro ver filme. Gosto. Só pra não sou... Não tenho a impressão de o cara... Não tenho 24 horas por dia de trabalho. Tá. Inclusive, desde que eu casei, eu raramente tenho trabalhado fim de semana. Eu tento ser eficiente durante o período da semana. E fim de semana eu pego para fazer coisas em casa. E se precisar fazer uma coisa ou outra em casa, é o mínimo. Eu nem tenho computador em casa para trabalho. Eu associo a parte acadêmica, eu associo à universidade. Ou ao campo, quando eu estou fazendo coleta e trabalho de campo. Então isso foi uma opção minha para separar um pouco a vida pessoal da vida profissional. Não estou dizendo que é a melhor, mas para mim funciona bem. E com isso tem que ser muito eficiente aqui dentro da minha universidade, né? Dentro da Unicamp. Legal. Então, dito essa ressalva que eu acho importante, então, se você gosta ou não da parte acadêmica, a pessoa tem que pensar bem, até antes de entrar no mestrado, talvez, né? Mas se entrou no mestrado... eu sempre falo, né? A pessoa às vezes chega no mestrado e fala, eu não gosto da vida acadêmica. Mas o mestrado é uma coisa mais simples. São 2 anos, é um trabalho que é mais factível e menos demandante, e você nunca perderá em ter um título e ir para uma outra área. Ou treinamento também. Exatamente. Ou entender o que é o mundo acadêmico. Eu entendi o que é. Agora eu vou lá para uma ONG, vou para o IBAMA, vou para o ICMBio, vou para uma empresa, vou dar aula, vou mudar de curso, fazer direito, igual uma amiga minha que terminou o doutorado para fazer direito, hoje trabalha com direito ambiental, por acaso. Acho que você não perde, mas para viver a vida acadêmica, você tem que estar certo do que está fazendo. E a vida acadêmica no Brasil, nós temos pouquíssimas instituições de pesquisa, né? Então, é a universidade. E além de tudo, então, você não vai só fazer pesquisa, você vai ter que dar aula. E fazer gestão, fazer gestão. Que é o meu caso agora, né? Eu já acabei já sendo chefe de departamento, fui coordenador da pós, hoje estou como diretor do instituto. Não é meu sonho de vida, mas faz parte, a gente aprende muito. Então tá. No final do doutorado, eu já tinha entendido que a vida acadêmica é o que eu queria mesmo. Então, para mim, um sonho possível era, naquela época, ser um docente numa universidade pública. Por quê? Porque, infelizmente, ainda no Brasil, poucas universidades privadas dão ao docente o tempo suficiente, o número de horas-aulas reduzido, para que, nesse balanço, ele consiga produzir pesquisa de qualidade. Geralmente, a gente sabe disso, Flávio, a gente tem essas oportunidades nas públicas, certo? Então, eu resolvi que, se era esse o meu objetivo, o pós-doutorado seria o caminho mais óbvio, porque eu estava numa época em que contratações estavam muito piores do que estão hoje. Se hoje está ruim, a gente fala, tem pouco concurso, está ruim mesmo. Vocês imaginam o que era nessa época que, vamos pensar, de 90, né? De 91, 92 até 2000. Muita gente ficou represada. Nessa época, o professor Glauco Machado da USP, o professor Paulo Inácio Prado da USP, eu e outros colegas, não tinha emprego, não tinha concurso, absolutamente. Então, parti para o pós-doutorado e aí entrei numa área que eu não queria entrar e acabei entrando mais ou menos por culpa do seu conhecido Márcio Errara Prado, que era um estudante de ecologia, do curso de ecologia da Unesp, e que queria trabalhar com borboletas, porque ele viu uma palestra minha na Unesp. Foi essa história, agora estou lembrando bem. Eu dei uma palestra sobre conservação de borboletas, mas não era uma área que eu queria entrar. Eu achava que era muito complicado, eu não tinha competência para isso. E o Márcio adorou e veio atrás de mim e falou, eu quero trabalhar com isso. Isso foi em 98, ainda estava doutorado. E acabou que eu decidi que eu entraria nessa área, assim, ajudar o Márcio a ter essa oportunidade de trabalhar com o que ele queria, indicadores biológicos, ele ficou fascinado com o assunto. E acabou que no meu pós-doutorado eu juntei o que eu fazia com a área de conservação, especialmente relacionada a trabalhos de comunidades. Então, trabalhando com armadilhas, que é o que a gente faz bastante, né?
e fazendo amostragens padronizadas em diferentes tipos de ambientes, a gente consegue dados que podem ajudar para diagnóstico ambiental e monitoramento. Então, no pós-doutorado, eu continuei fazendo a parte taxonômica e sistemática, né, de filogenia, continuei nessa área, mas eu abri uma nova avenida, né, um novo leque de opções dentro da área de comunidades e conservação. E eu tenho atuado, então, nessa área desde então. Eu devo isso ao interesse do Márcio Errara, que me buscou e foi bastante teimoso e insistente em querer trabalhar com isso. E hoje eu vejo que é importante, né? Às vezes fica alguma resistência de uma área nova, tá na área de conforto, né? Se sair de uma área de conforto é um custo, né? Para todo mundo, né? E às vezes não dá certo, mas de vez em quando uma coisa dessa transforma a sua carreira. Exatamente, porque era muito longe da minha área de conforto. E eu não sou tão corajoso quanto alguns colegas. Eu não gosto de entrar numa área e pisar no desconhecido, mas eu também não gosto de ficar onde eu estou. Então eu gosto de dar um passinho pequeno, né? Se eu afundar na lama, eu vou afundar só até o tornozelo. Um de cada vez. Um de cada vez. E nisso eu vou avançando. Então, depois disso, obviamente, depois de ser contratado, eu avancei para muitas outras áreas, né? Para a área de genômica, por um lado, para a área de modelagem com colaboradores. A gente não pode saber tudo, né, Flávio? Né? A minha opção foi conhecer de um grupo muito bem de borboletas. Tem pessoas que conhecem muito bem de perguntas, tem gente que trabalha com partilha de recursos, com parte teórica. Ou a parte de análise, né? Análise. Até falo para meus alunos, tem 3 opções, 2 são boas, uma é arriscada, né? Eu acho que para uma pessoa que começa a carreira, ela pode entender se ela quer trabalhar com um grupo, e foi a minha opção, porque eu me apaixonei pelas borboletas, por lepidópteras de modo geral, mas muito mais com borboletas. Você pode se apaixonar por um assunto, por uma pergunta, por uma área. Então, eu gosto de partilha de recursos, eu gosto de ecologia de comunidades, e aí você vai trabalhar com isso com um monte de grupos diferentes. E tem gente que trabalha com análise e métodos, que eu acho arriscado. Então, eu tive colegas meus que na época do mestrado eles eram os grandes conhecedores, por exemplo, do SAS. Você lembra desse? Sim, do programa, né? É. Do software. E aí, hoje que existe o R, essa pessoa se torna obsoleta de uma hora para outra. Então, os grandes especialistas em R, eles têm que tomar cuidado, porque a gente não sabe o que vem depois. Sim. Então, faça da ferramenta o que ela tem que ser, que é uma ferramenta. Faça da análise algo que te ajuda. Mas se especializar em análise, eu acho arriscado. Talvez a análise não um software, né? Tipo assim, modelagem, né? Uma coisa assim. Exatamente. Vamos dizer, você falou bem. Análises são importantes, todo mundo tem que conhecer e avançar. Mas você não pode ficar restrito a um software ou a um método. Porque isso vai mudar. Então, eu conheci pessoas que a carreira terminou não, porque a pessoa continuou e foi atrás. Mas assim, perdeu um tempo valioso da vida, porque a base da carreira dela simplesmente se tornou obsoleta. Então, acho que isso é uma coisa importante. Perigosa, né? É perigoso. Mas então, voltando ao que eu estava falando, eu fui então ampliando com colaborações para outras possibilidades. Agora mesmo, uma possibilidade que a gente está indo atrás é de trabalhar com tripanossomatídeos de borboletas. Tem um aluno da Fiocruz que me buscou, que tem meu doutorado, a gente está tentando agora um pós-doc, onde ele fez algumas secções de borboletas na Amazônia e viu que estava cheio de parentes do tripanossoma, né, da doença de Chagas. Mas não são patogênicos, né? Aparentemente. Mas imagina que você discutira todo um novo mundo na área de parasitologia. Sim. E talvez até com parasitologia médica. Então agora eu estou começando a entrar junto com ele, com o professor Danilo Ciccone Miguel aqui do nosso instituto, né, do Departamento de Biologia Animal da área de parasitologia. Eu e o Danilo estamos co-supervisionando esse aluno, né, que é o André Veloso, nessa área de tripanossomatídeos de borboletas. Então, claro, a gente vai expandindo, vão chegando oportunidades, e a gente vai pisando, eu vou pisando nelas com calma. E fazendo colaborações, que eu acho que... Colaborações, eu não tenho como aprender todos os métodos de cultura, por exemplo, desses organismos e toda análise, mas a gente vai conseguir entender, por exemplo, se é um monte de espécie nova, gênero novo, é um grupo desconhecido, né? Nunca ninguém estudou. Então você imagina que você tem um grupo desconhecido na mão, mas você tem um outro grupo que é altamente conhecido, que a gente tem filogenias feitas, que a gente conhece porque ela come, se ela vive embaixo ou em cima na floresta, né, se é do dossel do subbosque, se ela vai em flor, se vai em fruta, ou se vai na areia do rio. Então, se a gente consegue começar a entender esses tripanossomatídeos, a gente consegue ter
hipóteses para se testar a evolução dos dois grupos. Legal. Será que existe coevolução ou não existe? Será que alguns grupos de Treponassomatídeos são mais comuns em espécies de dossel do que de subbosque? Ou alguns vão mais em espécies de flor? Outros mais em espécies de borboletas que vão em fruta podre? Então, todas essas questões estão abertas. É uma área que está se descortinando como altamente promissora. Então, essa foi, basicamente, esse foi um resumo aí da minha carreira. E até hoje continuo muito feliz com o que eu faço. Depois do pós-doc, você entrou na Unicamp pequeno? Então, foi essa época que não tinha concurso, então demorou muito. Eu estava dentro de um projeto temático, né? O professor Brown tinha pedido um temático dentro do programa Biota FAPESP. Um dos primeiros, foi a segunda leva de temáticos, né? A primeira leva acho que foi em 99, o projeto dele em 2000. Meu pós-doutorado foi ligado a esse projeto. Como era dentro do temático, eu pude ter muitos anos, né? Quase 4 anos. Ao final do quarto ano, eu prestei um concurso, acho que foi na USP. Fiquei em segundo lugar, e era uma única vaga, acabei que não fui chamado. E pedi um JP, né? Um jovem pesquisador da FAPESP. Ganhei. Eu estava na iminência de terminar o último ano possível de bolsas FAPESP, quando abriu uma vaga na área de zoologia aqui na Unicamp. Eu estava muito chateado de não ter passado na USP, porque era na verdade foi o primeiro concurso depois de muitos anos, então era uma chance concreta, né, de conseguir um emprego, e seria no Museu de Zoologia da USP, que me fascinava trabalhar lá no Ipiranga, né? Não deu certo naquele momento, mas então quase no apagar das luzes do meu JP, abriu a vaga e eu, por sorte, passei. E era uma única vaga também. E desde então eu estou aqui como membro do Departamento de Biologia Animal da Unicamp. Legal. Então agora fazendo umas perguntas sobre esse novo mundo que entra, né? Porque quando a gente entra na universidade, a gente passa a ser, né? A gente, por enquanto, estava fazendo só pesquisa, né? E aí a gente entra com funções novas. Por exemplo, dar aula, né? A coisa que a gente não dava tanto, dava uma palestra ou outra, mas pelo menos a gente tinha contato. Orientar alunos, que você já vai começando ao longo do doutorado, pós-doc, orientar, tudo bem. E gestão, entrar em administração, essas coisas. Como que foi esse novo mundo? Você já estava mais ou menos preparado? Você sentiu muito esse baque da primeira entrada? Olha, Flávio, o professor Ivan Sazima, que é bastante conhecido da gente, professor por muitos anos aqui no departamento também de zoologia e depois de biologia animal da Unicamp, ele costumava dizer para os alunos que é muito fácil, entre aspas, palavras do Ivan, não minha, é muito fácil você ser muito bom e publicar muito enquanto você é aluno ou pós-doc. A prova real vem depois que você consegue emprego. Como manter uma boa disciplina para manter uma produção relevante de qualidade, não é apenas número, vamos deixar isso bem claro, ao mesmo tempo tendo que dar aulas da graduação, dar aulas da pós, começar sua carreira como orientador, orientar alunos e, inevitavelmente, participar da administração da Unicamp. Algumas pessoas passam a vida fugindo e conseguem, mas eu acho que é um crescimento e é importante que a gente dê isso para a universidade também. Eu não vou dizer que não sofri um baque, sim. Comecei a perceber que eu tinha que mudar a minha maneira de trabalhar e me reorganizar. Isso teve que ser feito, foi inevitável. Mas eu acho que por eu estar na Unicamp, fazendo meu jovem pesquisador aqui, e ter um esquema de trabalho, por exemplo, ligado ao Museu de Zoologia, que eu e o professor Brown criamos do zero a coleção de borboletas, que não existia até então, né? Dentro do projeto Biota, eu tendo essa coleção como apoio, tendo conhecimento de como funcionam as regras básicas, eu acho que para mim foi mais simples do que para alguém que veio de outro lugar e começou do zero. Mas é um outro mundo. Não é fácil, não é trivial e necessita de 1 ano ou 2 de uma reorganização geral do que é trabalhar, né, numa universidade cumprindo esses papéis que você acabou de dizer. Você lembra dessa sua troca de filosofia? Assim, o que você pensava? Você falou mais ou menos, trabalhar nesse período, né? Você tem umas dicas gerais assim, para o pessoal que está ouvindo, também quero me reorganizar, como é que é? Dicas gerais, não precisa ser detalhes da... Uma coisa importante e que a gente aprende saindo do mestrado, doutorado e pós-doc, entrando na vida profissional, é que você tem que fazer o seu dia render muito mais. Então, se antes eu podia, no meio da tarde, falar, vou até a cantina tomar café,
íamos lá eu, Glauco e outros colegas e ficávamos 1 hora batendo papo. Hoje o nosso café é ali, ó, 20 minutos para no meio da tarde dar uma esparecida e voltar para a sala. Outra coisa importante também é manter uma agenda funcional. Isso é muito, muito bom. Eu não tinha agenda e vivia bem. Mas para a vida acadêmica, uma agenda é essencial. E hoje, com todo o que a gente tem, né, smartphones e computadores e tudo mais, eu tenho uma agenda online, que é a mesma agenda aqui no meu celular, e que eu posso acessar de qualquer lugar com a minha senha e me manter organizado. Isso é importantíssimo. Então essas 2 dicas, para mim, foram importantes. Fazer o tempo, andar, quer dizer, procrastinar muito pouco, e uma agenda muito bem organizada. Para fazer São efetivo, 2 né? coisas para fazer efetivo. Vou dizer que não há um impacto? No primeiro momento, a produtividade geral diminui. Entretanto, você começa a orientar. E sendo um bom orientador e formando uma boa equipe, após uns 4 ou 5 anos, a sua produtividade aumenta e fica até maior do que era antes. Eu acho que é isso, é gerenciar o laboratório que é o mais importante nesse momento. Mas você não pode ser um mero gerente. Eu faço questão, por exemplo, de saber de tudo que está acontecendo. E nada sai sem eu ter trabalhado junto um pouco, ter lido, ter revisado, ter ido para campo com o aluno em algum momento para ver o que está acontecendo e resolver problemas. Senão perde a graça, né? Sim. Se o que a gente gosta de fazer pesquisa, se virar gerente de Gerente, laboratório, para mim não É. tem graça nenhuma. Para algumas pessoas, sim. E eu também não acho que elas estão erradas. Mas eu acho que é gosto. Mas assim, formar uma boa equipe que consiga trabalhar bem te leva a um outro patamar. Porque vai te possibilitar colaborações muito amplas. Então, por exemplo, o Jesse Santos, né, que foi meu aluno de doutorado e que está agora começando a escrever para seu projeto de pós-doc, ele possibilitou na tese dele de iniciar uma excelente colaboração com o professor Milton Ribeiro, da Unesp de Rio Claro, e com um ex-aluno nosso, que é um excelente pesquisador hoje na área de análise e modelagem, que é o Tadeu Sobral, que eu acho que está com o PNPD Lá também. lá com vocês, né? Não, Unesp. Não, ele acabou de ganhar, acho que em Lavras. Em Lavras. Em Lavras, ele estava no Oeste e foi para Lavras. Então, essa interação, eu não poderia fazer sozinho. E se na época do meu pós-doc eu tivesse feito, isso teria sido uma área minha no pós-doc. Mas hoje eu não preciso entrar nessa área toda para poder pegar tudo que eu tenho de dados compilados em 30 anos de trabalho, conhecimento de bibliografia, junto com esse meu aluno de doutorado e mais 2 colaboradores, a gente fazer, por exemplo, um trabalho agora que a gente está fazendo de mapeamento de diversidade da Mata Atlântica. Então essas coisas são possíveis após você estar empregado. Por quê? Porque aí você tem uma estrutura acadêmica oficial para orientar alunos e formar uma equipe. Quando você é um pós-doc, por mais que você possa ter orientados, um ou outro começar, você não forma uma equipe dessa maneira. Então, você entra num outro nível que é bacana também. E como é que é a filosofia, a organização do laboratório de forma geral? Por exemplo, tem gente que faz reuniões semanais de discussão de texto e individuais de discussão de projeto. Tem gente que faz... cada um faz de um jeito, é legal de forma geral. O que você pensa hoje, né? Porque deve ter passado por várias formas e testando, né? O que você faz hoje? Bom, como eu estou na diretoria apenas há 3 meses, eu estou reorganizando exatamente nesse momento. Mas até então, o que eu fazia era a cada 15 dias um seminário. Esse seminário geralmente era uma apresentação ou de um projeto de um aluno, ou do andamento do trabalho dele, ou quando era próximo da defesa, uma pré-defesa, onde todo mundo do laboratório assiste, dá palpite, dúvidas, e geralmente é muito bom, porque mesmo eu como orientador, eu posso fazer um projeto e não ver alguma coisinha pequena. E nossos colegas, até alunos de iniciação, podem ver coisas que eu não vi e falar naquele momento. Então a gente fazia a cada 15 dias. Se não houvesse nenhum assunto novo, era uma discussão de um trabalho, de um texto, de algo interessante. Essas reuniões são só acadêmicas. Então, a cada 15 dias, às vezes falhava e fazia num mês apenas uma, tudo bem. E reuniões de laboratório, para trabalhar de modo geral, eu faço esporadicamente sob demanda. Porque eu percebia que de tempos em tempos a gente precisa dar uma bronca geral, todo mundo entra nos eixos, e passa 3, 4 meses as coisas vão relaxando. Isso é da natureza do ser humano, né? Então a cada 2, 3 meses eu faço uma geral,
dou uma chamada para todo mundo, precisa organizar isso, precisa organizar aquilo, precisa pôr ordem nisso, tem coisa sobrando, tem poste no lugar errado, tal. Aí a coisa fica no lugar e anda um pouco, e isso é sob demanda, reuniões gerais. E outras reuniões que a gente faz é quando tem que organizar projetos, que eu peço colaboração, especialmente dos pós-docs, né, que já estão com conhecimento maior, que é até bom para aprendizado deles, ajudar a montar um projeto para submeter. Então eu tive ajuda muito boa do meu laboratório para a gente submeter um projeto CNPq, que está com ele aprovado e andando agora. Eu não tenho palavras para agradecer o quanto eu tive de apoio de todo mundo, que eu não teria como, né, fazendo tudo que eu já fazia. Eu não estava nem na diretoria, hein? Naquele momento, num prazo exíguo, ter terminado aquele projeto. Por quê? Porque tinha relatório para terminar, aula para preparar, então o laboratório ajuda. Por isso que eu digo que, apesar de por um lado, você sentir um baque no início, o que eu acho que você fazendo uma boa equipe, você tem pessoas para te ajudarem. Se você não tem uma equipe gigante, mas tem uma pessoa ou duas, são melhores do que ninguém. Então, qualquer tamanho de equipe vai fazer o docente contratado ser mais eficiente. Não, eu acho que é inevitável. Depende do docente entender a oportunidade. Né? O que é o tesouro de ter alguém ali do seu lado para te ajudar a fazer algo que duas pessoas fazem, uma não faz. Sim. Isso é uma coisa óbvia, não tem outra lei. Sim. Dois fazem mais do que um, três fazem mais do que dois e aí por diante. É uma sinergia que existe, né? E de aula, assim, filosofia de disciplina? Você tem uma filosofia, você dá que disciplinas atualmente e como que você vai lá e prepara a aula e dá palestras ou você faz eles darem seminário? Como que é o... Então, na graduação, quando eu fui contratado aqui, tinha um professor que estava se aposentando, ele tinha uma disciplina introdutória, que foi a mesma que eu fiz praticamente, né, quando eu era aluno aqui, e que eu achava que tinha que ser remodelada. Então, quando eu fui contratado, eu remodelei a disciplina, que é a introdução à zoologia, né? Então, isso foi em 2005. Eu entrei em 2005 não deu tempo, porque era o primeiro semestre de disciplina, eu entrei em julho. Mas em 2006 eu já coloquei essa disciplina para funcionar no primeiro semestre, que é uma introdução à sistemática zoológica e biodiversidade, basicamente é isso. Então, nessa disciplina, eu dou os elementos de taxonomia sistemática, o que é o museu, por exemplo, que ninguém sabe, né? Acho que o museu é um lugar só de passeio, extensão, é muito importante, mas o que é uma coleção científica, qual a importância delas, onde isso está, né, guardado e tudo mais. Falo de biogeografia, de filogenia, 4 aulas para entender o que é filogenia, qual é a base, o que uma árvore indica, o que ela não indica, né? A gente ainda viu, até hoje, gente falando em ramo basal, espécies mais primitivas, sei lá, gimnospermas superiores, inferiores, isso tudo são termos antigos e não mais usados. E não tinha nenhuma disciplina introdutória que explicava isso tudo. Então, eu montei a primeira disciplina, que é teórica, e a base dela são aulas. Para as pessoas, para o aluno não cansar de mim, eu tenho 2 convidados, em geral, ou 3, que vão dar palestras no meio da disciplina. Aí o aluno descansa um pouco de mim, e aí eu volto com a aula também. A minha filosofia é, todo ano, antes de iniciar a disciplina, eu revejo as aulas. O que acontece é que de tempos em tempos eu revejo e falo, nossa, tem que mudar tudo. Não saindo de dentro, né, do conteúdo. Então, se você olhar, parece uma evolução biológica, né? Se você for de um ano para outro, parece que mudou pouco. Mas você pega 10 anos os PowerPoints de 10 anos atrás para hoje, você vê que mudou bastante. Então, essa é a disciplina obrigatória que eu dou no primeiro ano, primeiro semestre, diurno e noturno. Então, é uma disciplina tradicional, com aulas tradicionais, só que tem um esquema em que eu faço o aluno chegar na conclusão junto comigo e não falar que é isso. Tá? Mas aí só assistir a disciplina para ter ideia. Né? Não, só para o pessoal entender a filosofia, porque geralmente a graduação tem uma filosofia diferente da pós-graduação, né? Exato. Então, isso é uma coisa interessante. E tem uma outra disciplina que eu sou colaborador com a professora Fosca, aqui do nosso departamento, que é uma disciplina avançada de zoologia, onde a gente pega tópicos que não são dados na disciplina de zoologia do núcleo básico. Aí ela tem duas práticas, né? Uma é, eles fazem filogenia de um grupo, a gente traz os organismos, geralmente a gente pega algum grupo fácil que a gente tem na coleção didática, né? Molusca, por exemplo, a gente tem feito muito isso. Eles olham caracteres, codificam, polarizam, fazem uma matriz, usam um software fácil e simples de filogenia, produzem uma filogenia e entregam um relatório.
tem uma semana de campo no Sebimar da USP, né, voltada à biologia marinha, porque a maior parte dos grupos, talvez tirando insetos, que são um grupo por sua excelência terrestre, quase todos os grupos estão no ambiente marinho e facilmente observáveis. Então a gente fica uma semana nessa base do Sebimar da USP, fazendo coleta de praia, sedimento, costão, alga, triando, e dá para ver muitos filos que eles só conhecem de livro-texto, né? Então a gente encontra sipúncula, braquiópoda, briozoa, tudo vivo, e é muito interessante para o aluno, né? E o restante são seminários que eles preparam. Então é uma disciplina quase que híbrida, que entre uma graduação e uma pós. Uma disciplina de 4º ano. Legal. E 5º, para quando é o curso noturno, no caso, né? Eles estão entrando com a filosofia parecida com a da escola, né? A primeira aula é mais os primeiros 2 anos, acho que as primeiras aulas são a gente falando, né? E aula padrão, e aí eles entram numa disciplina que é discussão. Já começa a ter outra filosofia mais parecida, puxando para pós agora. Mais puxando para pós. E com uma parte prática forte, né? Então eles têm que entregar 3 relatórios ou 4, né? Um relacionado à filogenia e todos os outros relacionados à parte do campo. Ele explora bastante isso. Aí sempre acontece, né, ano após ano, dependendo da demanda, a gente acaba dando algumas disciplinas eletivas. Então, às vezes, os alunos pedem. Uma vez a gente deu uma disciplina de introdução à filogenia, mas um pouco mais avançada do que eu faço na graduação no primeiro ano. Já organizamos disciplina de interação inseto-planta, já organizamos de biodiversidade. Então, tem as eletivas que podem variar de ano para ano. E a pós-graduação, no momento, até então eu dava uma disciplina obrigatória, né, do núcleo básico aqui da pós-ecologia, que era uma disciplina introdutória de organismos, e eletivas, incluindo uma disciplina que é muito demandante, que tem muita demanda de alunos também, mas é demandante porque é difícil de organizar, que é de biologia e ecologia e sistemática de borboletas. E que a gente fez no último ano, em 2018, e fez gente no Brasil inteiro. A gente faz a cada 2 ou 3 anos, porque para todo ano não tem. Mas tem gente no Brasil inteiro. Esse ano foram mais de 20 alunos. Legal. E é muito bacana. Então a gente ensina desde a identificação de famílias, a sistemática de todos os grupos, fala de filogenia, fala de ecologia, fala de conservação, ensina a montar, porque montar borboleta é a maior tragédia, né, nas universidades por aí. A gente vê muita gente que monta borboleta com durex, imagina, já vi até isso. Então a gente faz a parte prática, faz até prática, dependendo do ano e da verba. O curso é feito no campo e tem prática de marcação e recaptura. Bom, você mesmo, Flávio, fez parte de uma disciplina dessas. Legal. Então a gente continua fazendo isso a cada 2 ou 3 anos, e como você mesmo não era da área, tem até pessoas que não querem estudar borboletas, mas que vão aprender. Curiosidade. Legal. Já que tem que ter mais créditos, vamos fazer coisas que vão mostrar algo diferente, então acho que é por aí. Legal. E aí, beleza. Então, eu sou um aluno, eu estou ouvindo você falando aqui, e aí eu gostei dessa área, quero seguir essa área, não só a parte acadêmica, mas também a parte de ecologia, taxonomia de lepidópteros e filogenia de lepidópteros. Ecologia e filogenia de lepidópteros. De forma geral, quais são as sugestões que você pode dar para geral, né? A pessoa que está entrando agora, estude assim, faça isso, se organize desse jeito, vá nesse caminho. O que você poderia agora dar um resumo para uma pessoa que está começando? Não sei se entende bem, Flávio, para começar a entrar numa área... Aí está entrando, eu estou no primeiro período, né? E aí eu quero... Meu objetivo, eu já sei que é um professor de ecologia de filogenia de lepidópteros. O que eu tenho que fazer? Melhor aprender inglês, fazer um estágio, uma extensão científica, estudar essas disciplinas aqui são as mais importantes, né? Alguma coisa assim. Então tem coisas gerais que eu diria, Flávio. A primeira é o seguinte, os alunos hoje parece que leem menos do que liam na nossa época. Precisam ler muito. Então, assim, é normal você estar num grupo, não precisa ser de lepidóptero não, de qualquer grupo de pesquisa, e tem pessoas que só conhecem o seu projeto. E se você pergunta, então, alguém que trabalha com mamífero, mas então quer dizer que o panda é relacionado aos ursos? É um urso, não é? A pessoa não sabe. Enquanto que na nossa época até eu, era uma coisa que, por acaso, sem querer, uma curiosidade. O panda é urso, não é? Já foi, já não foi? Como é que as filogenias estão? Então, ler muito sobre biologia da sua área específica, das áreas afins e, se possível, até mais amplo. Então, se lê pouco. A segunda coisa, certamente, é ser independente em termos de ler, escrever e falar e ouvir em inglês.
Não tem como escapar disso. Quando eu entrei na biologia, eu era muito ruim de inglês, eu odiava inglês. O inglês colegial era pífio. E eu logo percebi que tudo estava em inglês. E eu comecei a estudar por conta. E ela lê texto com o dicionário do lado e escrever em cima as palavras. Só que você não pode ter preguiça. Você tem que continuar lendo. Vai escrever seu primeiro trabalho científico, se puder, escreva em inglês. Ah, mas é horroroso, vai sair horrível, mas faça. Porque se você fizer um trabalho em português e depois traduzir, você nunca vai sair desse modus operandi. Eu conheço hoje professores que estão próximos de se aposentar que nunca escreveram uma publicação em inglês. Eles até hoje escrevem em português e pagam um tradutor. Não é uma boa maneira. Então, eu sou fluente, falo assim, não, meu inglês é ruim, inglês casca grossa, igual fala com alguns amigos meus, porque eu não fiz curso, mas eu consigo ler de uma maneira fluente, sem, não me cansa ler em inglês, não me cansa ouvir inglês, não me cansa falar inglês, não me cansa escrever em inglês. Isso vem com o quê? Com a prática. Se uma criança de 2 anos aprende inglês, a gente com 20, 30 consegue. Então, isso não tem nada a ver com borboletas de modo específico, mas de modo geral, na área acadêmica, ou você entra de vez para esse mundo, onde você vai ser independente no inglês, ou não. Sempre vai ter um trabalho seu que o chato do revisor 2 vai falar: o seu inglês não é fluente, não precisa ser revisado por um nativo. Mesmo que um nativo da língua inglesa revisar, se está seu sobrenome lá brasileiro, alguém vai te encher o saco. Pode ser até verdade, a gente nunca vai escrever como um nativo. Então, uma boa revisão, às vezes, é até interessante, uma leitura externa de algum colega seu, de colaborador, né, que olha como é que está o inglês, tem algum problema mais grave aí? Isso é uma coisa. Agora, ser independente no inglês é importante. Dito isso, que serve para qualquer área, eu acho que o interessante para quem quer essa área é descobrir onde mais proximamente a si existe algum grupo que trabalhe com borboletas ou mariposas, né, fazendo isso, e tem vários grupos hoje. Então, muitos ex-alunos do nosso grupo já estão empregados. Então, tem tem o professor Marcelo Duarte, do Museu de Zoologia da USP, contemporâneo meio de pós-graduação, teve uma formação não ligada a mim, hoje a gente é amigo. Ele está contratado na USP, trabalhando com borboletas e mariposas, né? Então, eu trabalho com evolução, taxonomia, um pouquinho com ecologia também. O professor Cristiano Ezerhard, em Pelotas, o Danilo Ribeiro, em Mato Grosso do Sul, o José Augusto Teston, que está lá, acho que em Santarém, Marlon Paluc, na Bahia, o Márcio Zicano, no Rio Grande do Norte. Então, assim, tem muitos grupos hoje trabalhando com lepidóptera no Brasil. Helena Romanovski, né? No Rio Grande do Sul, em Santa Maria, tem um grupo também, lá no Rio Grande do Sul também. No Paraná, na UFPR, tem um grupo importantíssimo, o professor Olaf Milk, da professora Mirna Casagrande, e agora o recém-contratado Eduardo Carneiro. Então, existem vários grupos. E a minha dica é, pegue um estágio, e nesse estágio, não tente já ter um projeto. Acompanhe o que está sendo feito e veja se gosta. O que o ano vai ajudar? Fala, eu quero ajudar, eu quero ir para campo, eu quero acompanhar uma pesquisa de alguém. Se você gosta, o próximo passo é, eu quero um projeto meu, porque eu achei que essa área é boa. Se você gostou mesmo e está empolgado, por si só, o incentivo que você vai ter de dentro de si vai fazer com que o seu orientador perceba todo o potencial que você tem e vai investir mais e mais. E aí eu acho que o caminho é simples daí para frente. Pode entender, depois eu corto. Alô? Eu estou numa reunião agora, você pode me ligar mais tarde, por favor? A pessoa que pede de doação, mas eu não vou falar com isso agora. Tá, beleza. Não, já está acabando. Dá um silêncio. Aí, então você estava falando... Então, a sugestão que eu dou é essa. Comece acompanhando o que se faz no laboratório. Pede para o chefe do laboratório, né, para o docente, para o professor, para o coordenador, falar, olha, eu gostaria muito de participar aqui do dia a dia, posso acompanhar alguma pesquisa, vocês vão para campo, posso ir junto? E comece a entender o que você gosta, porque pode ser que se a gente chega aqui no meu grupo, por exemplo, se alguém me procura, você pode ir para campo trabalhar com ecologia de comunidades, você pode ir para o laboratório de biologia molecular, fazer sequenciamento, então ir para filogenia ou para estrutura populacional, microsatélite, seja lá o que for, na área molecular. Você pode trabalhar com morfologia e taxonomia básica. Você pode trabalhar com ecologia de interações
Então, talvez um aluno vá para o campo e ache horrível, mas quando ele vai para o laboratório, pipetar lá, fazer a parte molecular, ele achar aquilo maravilhoso. Falar, aqui eu encontrei. Eu gosto de evolução, mas eu quero trabalhar com isso. Então, descobrir o que te pega, né, e te dá aquele tapa na cara, assim, depois que levantar, fala, nossa, é isso que eu quero. Descobrir isso é o principal. Descobrindo isso, o caminho daí para frente é natural. Então, acho que tá legal. Tem alguma coisa que eu não perguntei que você acha que devia falar, alguma coisa assim? Nossa, acho que a gente falou tudo aqui, né? Acho que foi muito legal. Então eu vou fechar agradecendo, né? Tá bom, então vai lá. Ixi, tá aqui, tá bom? Final? Eu vou dar, ele vai. Tá gravando até agora, ele não para. Deixa eu ver se tem. Como é que eu fecho isso aqui? Beleza, então. Vou deixar normal. Então, André, acho que é isso. Acho que deu para o pessoal entender um pouco da sua trajetória, da filosofia do seu laboratório, das disciplinas, e as dicas também são importantes para quem quer seguir um pouco essa área. E então, só agradecer aí a sua disponibilidade e ter passado esse tempo aí com a gente. E a gente se despede dos ouvintes e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Falou, galera.